Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é o nosso sexto encontro desse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho associado a uma pesquisa de pós-doutorado a respeito do conceito de clínica psicanalítica na obra do Lacan, entre os seminários 20 e 27. Hoje é a retomada do nosso percurso em fevereiro de 2025. Nós tivemos um período de intervalo. Nosso último encontro foi em dezembro, no qual nós trabalhamos duas aulas do seminário 21, que é Os Não Todos Erram, por homofonia, Os Nomes do Pai, Le Nom du Père, ou Le Nom du, que remete a essa duplicidade de sentido que o Lacan trabalha ao longo do seminário, priorizando essa ênfase fala e escrita, né? O que na fala ganha homofonia, na escrita você tem um apontamento distinto. Cenário que ele vai aproximar a questão da fala da escrita, é isso? Não, ele não aproxima, né? Ele tem um propósito que ele vai ficando cada vez mais claro, né? Inclusive nas aulas que a gente trabalha hoje, que é como apontar o real no nó, ou o real nos três registros, o real. E para isso, desde o percurso, né, desde o 20 basicamente, costurando o real a essa dimensão de escrita, aquilo que só poderia se escrever. Eu acho que nesse ele começa a introduzir mais a questão da letra. Isso. Ainda não escrita. Ele fala nominalmente, né, no real daquilo que só pode ser escrito ou pela escrita, mas ele cruza com esse conceito de letra. Você tem razão. Você não consegue ter uma homofonia pela escrita. Você não consegue homofonia pelo escrito, só pela fala, né? Então, ele aproveita disso como uma estratégia de método, digamos, para apresentar esse nome de seminário, recuperando todo esse percurso que ele faz em relação ao significante, à dimensão da fala, e extraindo o que é isso que ele, né, vai costurando agora como letra, como escrita e, inclusive, lá a língua já aparecendo também nessas duas aulas que nós veremos hoje com força. Bom, retomando, que eu acho que é importante, né? A Jerusa mencionou que ela assistiu ao primeiro encontro, né, que nós fizemos lá em outubro do ano passado, quando a gente fez a apresentação. Então ali fica bem explícito qual que era o nosso objetivo. Inclusive nesse dia eu menciono, né, que a gente tinha um risco muito grande da gente se perder na imensidão do que o Lacan trata, né? Mas que a vira e mexe eu ia recortar, retomar o objetivo desse grupo, para que a gente não perca de vista essa proposta de conceitualizar uma topologia da clínica, ou refletir as consequências para a proposta clínica do Lacan com essas reformulações, inflexões, retomadas teóricas que ele faz entre os seminários 20 e 27. Olá. Você chegou na hora certa, estamos retomando a proposta. Como que você chama? Ah, você é o Felipe que me escreveu. Bem-vindo, Felipe. Pelo que eu entendi, né, na tua escrita, você acompanhou, né, os vídeos que estão lá no YouTube. Maravilha. Bom, bem-vindo. Estava pontuando a importância de recuperar o objetivo desse grupo de trabalho para que a gente não se perca
na imensidão que é o que o Lacan vai propondo nesses seminários, e agora no 21 especificamente. Então, o primeiro objetivo importante é essa, né? A conceitualização da clínica entre os seminários 20 e 27 para analisar o quanto há de relação, e no sentido de relação não de complementariedade, né, como a gente vai ver que o Lacan vai querer desmontar aqui, mas no sentido de pensar as aproximações e distanciamentos entre as estruturas ou o conceito estrutural e o novo-romeano. Ele faz essa passagem de estrutura para nós? Esse é o nosso esforço. Exatamente, Júlia. Esse vai ser o nosso esforço como uma grande pergunta. Lembrando que há uma tendência na literatura em apontar que a gente teria uma espécie de divisão sobre a clínica. A gente já escutou isso, né? Primeira clínica, segunda clínica, clínica do simbólico, clínica do real. Vocês vejam a importância, então, de trazer para a pergunta, o que é que tem de consequência para essa noção clínica, toda essa discussão teórica que o Lacan está fazendo agora, né? Bom, o percurso desses seminários, ele vai ter um objeto específico, como se fosse uma luz neon desenhada por cima para que a gente organize o material em termos de conceito, que é novo-romeano e as articulações entre os três registros que ele faz nessa dimensão topológica, né? Nessa escrita em uma superfície do como os registros se enodam. Essa palavra, inclusive, enodar, ela aparece nas duas aulas que a gente lê hoje de um jeito muito interessante, e acho que em dois momentos. E a forma como o Lacan traz a discussão sobre o enodamento desses três registros, ele já tinha sido feito nas aulas anteriores, não era algo tão direto. Em alguns momentos muito específicos, né, ele cruzava o que ele dizia sobre a ordenação dos números, ou como que nascem os números e como que eles se arranjam na sequência, numa espécie de sequenciação mesmo, ia fazer uma espécie de brincadeira com isso dos três registros, né? Que ele faz em aulas anteriores. A gente viu isso quando ele apresenta a ideia da sequência, lembra? Do Levógero e o... Levógero... Que é horário e anti-horário. Isso. O horário e o anti-horário, né, são esses movimentos herdados, né, das organizações da química, do RIS... Destrógeno. Isso, exatamente. Obrigado, Júlia. Do como nós temos aqui uma sequenciação desse enodamento. E hoje, nessa aula, eu acho muito interessante do como que ele explora, então, a ideia do cardinal, dos números reais, né? Aí ele brinca até com o ordinal. Eu já estou avançando um pouco nas aulas de hoje, mas aí eu recupero, só para não perder esse gancho, do como esse neon sobre o novo-romeano vai trazer a amarração dos três registros, que ele já tinha trabalhado durante uma obra, e essa exploração lacaniana na ideia de superfície, de como esse nó se daria
levando em conta aquela propriedade corta um, soltam-se todos. Uma matemática associada à álgebra e hoje associada à teoria dos conjuntos. Uma coisa é a gente pensar essa sequência, outra coisa é a gente pensar o conceito de vizinhança e aproximação, né? A ideia de você pegar uma teoria dos conjuntos, delimitar o que é um conjunto, pensar os seus elementos que estão dispostos não numa sequência, mas numa certa espacialização por vizinhança. E, inclusive, essa reflexão, né? O que delimita com que esse conjunto crie essa borda e separa que esse elemento não faz parte daquele. Não é mais por uma sequência, né, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que separam aqueles que são os negativos, os racionais e irracionais, mas a ideia de uma certa vizinhança, o que para a gente talvez não seja tão simples, porque é convidar um psicanalista a entrar numa teoria da matemática que não é tão simples, a gente não está tão acostumado, né? Mas o Lacan faz isso com a gente aqui nessas duas aulas. Bom, então, só tem mais um ponto que eu queria recuperar, que eu acho muito importante e que retorna hoje nessas aulas do dia 5 de janeiro de 74, do dia 8 de janeiro de 74. Quem estiver assistindo, tem um equívoco de digitação na versão da editora FI. A aula 5, ela não é do dia 5 de janeiro, ela é do dia 8 de janeiro e do dia 15. Então, vocês se lembram daquele momento que o Lacan sintetiza numa aula anterior, dele apontar o 1 como a emergência, aquele efeito que se dá no A1 e no dar 3. Nós lemos isso como sendo o momento do que ele nomeou como enodamento primitivo. Lembram dessa passagem? Eu vou recuperar aqui para vocês, para nós. Aqui. Bom, isso está na aula do dia 11 de dezembro, talvez. Do dia 11 de dezembro na página 83 e 84. Ele está insistindo naquele momento dos enodamentos dos barbantes, que há dois ali grandes dilemas que necessitam reflexão. O momento em que ele se amarra com um outro e o último em relação ao anterior. O começo e o fim dessa cadeia. Insistindo na ideia, corta um, corta todos. Isso parece um mantra nessas aulas. E aí, então, quando ele recupera o texto sobre a causalidade psíquica, o que eu acho muito interessante, pensar que no texto de 46, ele está discutindo a ideia da loucura, uma conversa com o Henriet a respeito do desencadeamento da neurose, da psicose, pensando aí uma espécie de nascimento do sintoma. Então, olha que sequência. Como que se dá o encadeamento dos nós, o desencadeamento do que ele discute em 46, ele vem com essa afirmação. Isso já passamos. Eu estou recuperando para a gente seguir. Ele diz assim: em outras palavras,
Se o caso é bom, deixem-me reenfatizar que esse é o resultado de uma boa pedagogia, a saber, que que não se tenha falhado em seu andamento primitivo, se o caso é bom, quando a vocês falta um desses anéis de barbantes, vocês devem estar loucos. Lembraram disso? E é nisto que o caso é bom, é quando se o chama liberdade. O bom caso consiste aí em saber se há algo aí de normal. E que quando uma das dimensões lhe arrebenta, por qualquer razão, vocês devem ter verdadeiramente enlouquecido. E é aqui que queria terminar para lhe mostrar seu interesse. Então, É nesse mesmo seminário, essa parte? nesse mesmo seminário, na página 83 e 84, na aula do dia 11 de dezembro de 73. Então, e na sequência ele vem e traz a neurose, né? Então ele fala de um enodamento primitivo, que remete quando algo de nesse senso de uma unidade que se escreve como e aí ele recupera sutilmente toda a ideia da matemática do porquê que os pensadores propuseram a origem dos números, que amarra a 3, chama de enodamento primitivo, diz que algo da loucura está associada com o desnodar, e ele fala do que ele chama de caso bom. Bom, só para a gente insistir no nosso ponto de problema estrutura e nobo romiano, na sequência ele afirma, eu vou só ler mais isso, depois a gente retorna para a aula. Suponham o caso do outro nó, o que chamei de olímpico. Né? Então vocês vejam essa apresentação por superfície remetendo à teoria dos conjuntos e ao olímpico de uma outra apresentação de superfície. Suponham o caso do outro nó, que antes chamei de olímpico. Se um desses anéis de barbante lhe arrebenta, por assim dizer, devido a algo que os concerne, vocês não ficarão loucos. E é por isso, saibam ou não, os outros dois se sustêm juntos. E é isso que quer dizer que vocês estão neuróticos. Com base nisso, sempre afirmei que não se conhece o suficiente, quer dizer que os neuróticos são indestrutíveis. Né? Então ele recupera essa nomenclatura dos neuróticos. Na sequência ele fala da fobia, da neurose mais simples, enfim. Aproximando a apresentação do nobo romeano a isso que ele nomeia como neurose e uma neurose dos neuróticos indestrutíveis. O que vocês localizaram, agora indo para nossas aulas de hoje, no dia 5 de janeiro, 8 de janeiro e 15 de janeiro, de novo, o que vocês acharam que ele trouxe para a gente aqui como algo que foi de diferente? Assim, vocês localizaram algo que chamou a atenção na leitura de vocês? Eu vou apagar aqui, enquanto vocês pensem, só para deixar o passado apagado e trazer as letras novas. Eu achei sensacional isso que ele fala aqui, né? Que a gente olha e gasta bastante tempo, né? O trabalho dele, que a gente quer fixar, né? Então, acho que a ideia da estrutura
que ele vai tentando manejar o nó, que ele fala dessa passagem, né? Que alguma coisa ali você pode mudar, né? Transformar, passar de uma coisa a outra. Então, quando ele fala isso, eu acho sensacional, mas talvez seja só meus pés na É, e que eu acho que ainda tem uma certa reflexão, né? O quanto que isso é, o que passagem é essa, né? O que dá para movimentar, O que é movimentável, né? Se são os elementos, se é a estrutura, o que tem a ver. Eu acho que um pouco da pergunta, da provocação que você faz, Júlia, na minha interpretação, o como a gente aproxima o conceito de estrutura aos três registros. Porque se a gente for ser muito categórico, muito rigoroso, essa passagem estrutura para o nó, isso aqui deixa um pouco perdido o como que os três registros entram. eu acho que isso tem até o discurso, né? Como assim? Quando ele fala do laço, né? Ele acha que... O microfone. Não, mas eu sei que é perto, tá bom? Para falar com o microfone, ele esquece. Obrigada, querido. Eu acho que o que sustenta é a noção de discurso, né? Na medida em que laço. Acho que tem uma coisa que ele insiste nessa aula hoje. Isso é um ponto que eu acho que é diferente, Júlia. Diferente assim, né? Ele vai insistindo uma certa posição do discurso analítico. Sim. Inclusive aproximando o discurso analítico com o nó. Sim. Eu acho que nessa parte já entra a questão da verdade também, né? A questão da verdade. Vai, acho que entra na parte da uma qualidade, assim, para os registros, né? Começa a dizer mais do imaginário, ele fala bastante, assim, a questão da... Achei boa a parte que ele fala da consistência sendo de uma ordem diferente da evidência. Como que você chama mesmo? Marcela. Marcela. E concordo com você. Eu acho que tem uma implicação para o conceito de imaginário que nessa aula ficou mais evidente para mim, que tem a ver com o que você está dizendo, do como que ele faz a gente pensar um imaginário que estava organizado em relação a toda a referência da imagem e do campo da imagem e dos ideais e do eu, para essa referência agora como consistência. Né? Ele algumas vezes aproxima imaginário à consistência, né? Nessa aula, pegando esse ponto que você está enfatizando. Eu tive, na realidade, uma percepção um pouco diferente. Eu não achei que ele qualificou as coisas, mas ele estava tentando tirar as qualificações que a gente poderia vir a ter sobre a questão do próprio nome. Eu acho que o que ele... Eu senti, né? Que ele quis tirar a questão do imaginário do nome, quis deixar ele como real enquanto semblante. Eu acho que pensar na dimensão da clínica a partir disso é o que faz com que a gente consiga fazer uma análise de fatos. Mas eu entendi falar que a gente fica um pelo outro, né? Um pelo outro? Como assim? E tem um reenvio, né? Assim, não dá pra gente falar do imaginário sem o real, não dá pra falar assim, simbólico, pelo que é a informação do nó, né? Do laço. E isso me parece muito importante. Por isso que ele fica recuperando a propriedade do nó, que se solta um, soltam todos. E por isso que ele insiste naquela passagem do 1 para o 3. E a impossibilidade ou a não existência e todo o problema de existência que ele vai trazer com o 2. Ele está brincando com os números, ele está recuperando o que ele já havia discutido sobre a não relação sexual, como esse fundamento para o real,
Mas ele também, de uma certa forma, pode nos ajudar a pensar como que esses três registros estão amarrados. Mas, para isso, nós temos que lidar com esse problema, sim, que tem a ver com, acho que, a fala da Fernanda, né? Não só com uma mudança de apresentação conceitual, imaginário, campo das imagens, para esse lugar da consistência, mas de todo o problema que isso traz na escuta do psicanalista, levando em conta que isso pode ser um problema na interpretação, né? Não na interpretação da clínica, na própria proposição teórica, eu estou entendendo, né? Voltando para essa parte que você mencionou, Fernanda, sobre a verdade, e pegando o que a Júlia falou sobre a importância do discurso para pensar os três registros, pensar a amarração. Tem uma passagem que me chamou muita atenção, que é na página 116, 117. É um parágrafo um pouco longo, mas talvez eu acho que vale a pena a gente ler juntos e pensar, porque ele vai trazer algumas coisas que eu achei muito interessantes. Ele começa assim: esse é o novo discurso analítico. Acharam? E é o que há para dizer, se certamente é o necessário nesse discurso, necessário somente por isto, o que justifica que eu flexione o sentido do necessário, que sua característica nesse discurso é o fato de que esse discurso não cessa de escrevê-lo. Então, é um trabalho hercúleo, Lacan, né? Mas olha que coisa. Então, ele está dizendo, ele recupera de toda aquela questão que a gente já havia conversado sobre os modos, né? Necessário, contingente, possível e impossível, que ele vai apresentar aqui em relação ao discurso, e está falando de algo do discurso analítico, que traz essa dimensão do necessário, do como que isso se apresenta, né? Remetendo, né, a isso que não cessa de escrevê-lo. Isso daqui para vocês, para além dessas proposições de lógica, vocês conseguem fazer uma transposição para essa dimensão subjetiva? Como que isso entra? Vocês já pararam para pensar nisso ou isso fica para vocês só como uma questão de lógica formal e... Tem uma carta de amor, mas todo mundo escreve. É isso, né? É como se houvesse dentro da estrutura discursiva uma espécie de frase que é necessária de ser escrita dessa forma. Né? Se a gente for pensar numa certa conversa com outros elementos da clínica psicanalítica, né? A ideia de um certo, sei lá, por exemplo, conversaria com o quê? Com o fantasma? É um jeito de inscrever a coisa. Isso conversaria com o sintoma, que seria o que seria necessário, né? Que não cessa de ser escrito dessa forma. Né? Tem uma estrutura dentro do discurso que entra como necessário. Como se houvesse, ele está descrevendo isso, né? E o amor é um elemento importante de que tem algo do contingente que no discurso entra como necessário. Vocês já tinham parado para pensar nessa passagem? Por isso que a neurose, né? Por definição, mas a psicose também, enfim, diante de uma certa experiência, tende a recortar de acordo com algo que já foi escrito, um necessário. Bom, eu vou seguir,
Mas eu acho que só para manter isso em mente, vocês têm dúvidas? Eu acho que a única coisa que eu acabei pensando sobre essa questão da dimensão subjetiva, o que não cessa de escrever, tirando um pouco do campo da lógica, tirando aquelas coisas que ele colocou de áudio zero, umas coisas assim, é a questão do saber inconsciente, que não para de se escrever. Então, e você veja, é por isso que ele traz tudo isso. E a grande pergunta que ele se coloca logo na sequência, o que é esse saber inconsciente e como ele se monta. Por isso, toda a reflexão a respeito da noção de sentido. Certo? Que saber inconsciente é esse, né, que se escreve dessa forma? Isso é por via de um sentido ou por via de uma letra? Se é por, qual que é a amplitude de deformação que isso tem? Por que isso é importante? Porque se a gente localiza um saber inconsciente imutável, o que a gente faz na clínica? Como que a gente acomodaria essa reflexão que o Freud faz por 39 anos e o Lacan durante todo o tempo que ele estuda a respeito da tornar consciente? E o que é esse efeito de mudança subjetiva quando algo do inconsciente é trabalhado. Outro termo que ele traz aqui pra gente. Duas frases e a gente está fazendo uma reflexão muito importante para o conceito de inconsciente, saber inconsciente, flexibilidade dessa formulação e o como que isso toca o nosso fazer clínico, né? E ele vai chegar no nó. É isso que é interessante nesse final de parágrafo. Então eu vou continuar. Isso é verdade para tudo? Ele se pergunta. É verdade dessa forma que a verdade que instaura esse discurso é uma verdade do meio. Então, discurso analítico, o nó borromiano ainda não apareceu, mas ele vai aparecer, uma verdade que instaura que ele nomeia como verdade do meio. Ressoou em vocês, seminário 17, que a verdade só pode ser meio dita, né? Exato, né? Verdade, saber e gozo é uma aula importante que conversa com... Ele não entra muito, mas eu acho interessante o modo como ele vai, então, trazer o problema da verdade, não mais só pelo efeito do sentido e do meio dizer, que ela só pelo meio dito aponta, aqui trazendo uma aproximação de meio, mas um outro jeito. Não pelo sentido, não por efeito de significação, mas por uma noção de superfície. Então, a verdade que instaura esse discurso é uma verdade do meio, supondo que lembrem a maneira como, na vez passada, e justamente no que concerne ao amor, distinguir por aquilo que tem a ver com o nó borromeu, a função do meio como tal. Vocês lembram da nossa exploração do nó, do como era possível a gente criar o efeito de trança nos barbantes e produzir uma amarração passando cada fio pelo meio, por um meio que se instala quando a gente tem os três, né? Pelo menos dois. A gente viu isso, né, no grupo lá, a passagem pelo meio. O meio, justamente, é o que não constitui nó, senão para que haja uma ordem. Meio, nó.
e ordem constituem-se, de uma certa forma, como algo ali, um com o outro. Não... Primeiro a gente faz o meio. Aí depois do meio, a gente vai conseguir uma ordem e aí o nó. Essa forma de escrever do Lacan, ela remete a uma certa ideia de que é algo que se monta junto. Não é essa a impressão que vocês têm? Então, o meio justamente é o que não constitui nó senão para que haja uma ordem. A saber que, para tomar esses que constituem, digamos, sem delongas, os anéis de Barbantes, apenas um dos 3 cortado libera a todos os outros 2. Vocês o podem observar em uma cadeia de 3 ligações ordinárias. Apenas um dos 3 liberta os outros 2. Né? De novo, retomando isso, que parece que ele fica insistindo a cada 2 minutos. A distinção que há entre essa cadeia de que, segundo parece, é sensível que esteja ali, a ordem do simbólico, eu apaguei, mas vocês vejam como que tem algo remetendo, de novo, o simbólico a essa noção de cadeia. Né? Não é algo muito novo, eu não tenho uma impressão de que haja ali uma novidade. Ele já tinha discutido isso em outros momentos. E esse é o ponto que me interessa. É sensível que esteja ali a ordem do simbólico, um sujeito, um verbo, e o que esteja ali, e o que vocês queiram, um complemento. Um, 2, 3. Pode ser que, tendo essa ordem, haja algo que constitui meio. O mesmo que chamamos, com a ambiguidade dessa palavra, o verbo. Pode-se começar pelo complemento e terminar pelo sujeito. Mas quem faz o meio é o verbo. O que vocês acharam disso? Jonas, qual é a página que está nessa parte? Está na 117 agora. Vocês é a PDF. Acharam? O que vocês acharam disso? Não, sem falar no que vem na sequência, mas ainda assim eu quero explorar um pouco mais isso. Porque vocês vejam, ele começa discurso analítico, aí ele passa de algo do discurso analítico que se monta como necessário, que não cessa de se escrever. Ele fala que tem algo disso que remonta o nó, que aponta para essa montagem aí tripla, né? Meio, nó e verdade. E aí ele chega nessa formulação de que tem algo nisso que remete a isso de uma ordem simbólica, um sujeito, um verbo e o que vocês queiram. Uhum. Me vem. Na verdade, mais precisa escrever, mas que uma criança é batida, né? Como se articula atrás. Eu pensei no insignificante, me veio muito, assim, a ideia de que só é no laço com o próximo, assim, né? E aí tem esse entre. Uhum. Sim, mas é muito interessante, né? Do como no meio dessa viagem do nó da verdade, ele retoma uma premissa linguística que a gente conhece como ato de fala. Sujeito, verbo e um complemento.
né? E que só é possível você pensar um ato de fala, uma relação com a língua por meio da fala. É impossível você ter um acesso direto à língua sem que seja pela fala. Por isso que o Saussure, os linguistas, o Lacan, ele vai dizer, né, de um texto que vai vir na sequência, que é a causa freudiana, a língua é inatingível e é a fala que a gente tem notícias de como que se dá, de como cada um fala a língua. Não é qualquer conjunto conceitual que ele está retomando aqui, né? Acho isso muito interessante. Tem aquela frase no seminário do Lápis, eu acho que ele fala, é preciso escrever na linha da escritura. Não me lembro de cabeça dessa frase, mas ela é importante aqui para o nosso escrever na linha da estrutura. Bom, na sequência, ele traz uma definição de linguagem. Vocês repararam nisso? Em que se vislumbra, enfim, que a linguagem não é feita de palavras. Bom, até agora, 1974, vamos lá, vamos usar a nossa memória. Como que a gente definia linguagem quando perguntavam pra gente, mas o que é a linguagem? Vamos pensar só repertório lacaniano. Não vou nem trazer outros autores. Lacan. Se alguém perguntasse pra gente como a gente define linguagem, como que a gente definiria? Eu falo, é um grupo de trabalho importante para a gente poder fazer perguntas que a gente acha que a gente já sabe a resposta, né? O que é linguagem? Bom, a gente sabe que ele aproxima uma definição de linguagem com a de inconsciente de estrutura, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, tá? Bom, então a gente pode fazer uma aproximação. Como a gente então define o que é inconsciente? Para depois a gente fazer a aproximação com o que é da linguagem. Bom, o inconsciente, um lugar a partir do qual inscreve-se a possibilidade de um sujeito. Logo, o inconsciente seria uma espécie de estrutura simbólica ou de estrutura remetendo a significantes. Não é? Então a gente pode pensar que inconsciente seria uma certa estrutura que remete a um significante interditado do seu significado. Isso vai trazer toda a teoria freudiana, a reformulação que o Lacan faz, uma definição de inconsciente como um significante interditado do seu significado. Bom, então a linguagem seria esse lugar onde nós temos a possibilidade de um significante ser interditado de um significado, produzindo significados a partir de uma fala. Certo? Isso é chuva? Bom, espero que a gente pegue os botes. Vocês vieram de bote, de barco, navio, submarino. Tudo bem até aqui? Bom, por que é importante fazer esse percurso? Porque aqui ele fala, a linguagem não é feita de palavras. E ele tem razão, né? Lembrando que palavra não é significante. Mas ele está sendo muito ardiloso, na verdade, né? Porque ele quer levar a gente a inscrever, de uma certa forma, o lugar da linguagem, o do inconsciente,
com letra. Que é aí onde que ele vai chegar, né? Aqui pra gente. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas quando ele fala isso, a linguagem não é feita de palavras, ela é estilaço. Você fala estilaço, né? Eu fiquei com a impressão que o que ele acabou falando é que a linguagem é o próprio nome. Ela é esse intercruzamento do simbólico real e imaginário sem a gente saber exatamente qual tem prevalência sobre o outro quando a pessoa está ali discussando. É por isso que vem até a mesma questão de fazer análise, porque a gente pode falar exatamente a mesma sequência de palavras, mas o enodamento para mim vai ser diferente do enodamento da outra pessoa. Eu fiquei pensando um pouco mais nessa questão da clínica mesmo. Por isso que numa certa na frente ele vai falar de uma proposição, né? Ele vai dizer que tudo tem a ver com uma certa com o que chamamos de proposição. A ideia de que um sentido desapareça e o que a gente teria é uma espécie de rasuração do sentido das palavras. Bom, isso remete, de uma certa forma, a essa dimensão única de como que cada um organiza isso. Bom, por quê? Por quê? Porque na linguagem e até na estrutura do inconsciente, diferente do que o Freud pensava durante uma boa época, a gente não tem um sentido recalcado. Ou seja, lugares comuns, um inconsciente coletivo, de sentido que a gente poderia alcançar ao falar para os nossos analistas ou para os nossos coleguinhas que escutam a gente e não fazem par, né? Mas eu não sei se a gente consegue aproximar a linguagem como um nó. Porque nós temos um problema que vem na sequência, que é a língua. Como a gente aproximaria isso, né? A linguagem como nó? Isso, exatamente. Como que eu chamo o outro para minha bagunça? Exatamente como que eu chamo o outro para minha bagunça. Tem aí uma espécie de síntese de uma frase que retoma isso, tá aqui. Um sujeito, um complemento, como que eu chamo o outro para minha bagunça, né? Se não por meio de uma ação, né? Por isso, peço-te que me recuses o que eu ofereço, porque não é isso de que se trata, né? Bom, só ele vai chegar aqui na página seguinte de novo, onde nos interessa, que é no nó, mas só, né, para pegar essa passagem que eu acho que ela é importante, o efeito dessa concepção de inconsciente e de linguagem, que não é de palavra e nem de sentido, ela vai permitir para o Lacan reafirmar a importância de duas letras da sua teoria. A letra A e a letra A barrada. O A como campo do grande outro, lugar no qual torna-se possível ter todos os significados. Porque há a possibilidade de um significante se ligar a outro significante, se ligar a outro significante, se ligar a outro significante e fazer uma cadeia. Porém, ao mesmo tempo, porque essa estrutura de linguagem de inconsciente está interditada de seu sentido, escapa-se alguma coisa que fica de fora. Tem uma barra nesse A. Bom, como eu digo disso, o significante da falta no outro, ou a falta de significante no outro. Ele, né, chega a dar uma menção a isso
Isso é claro para vocês ou eu fui muito rápido? Não usa mais, deixa rolar. Deixa rolar, né? Porque na sequência ele chega a dizer, né, que a suspensão do sentido remete a um tudo possível de não ter sentido. O que brinca, né, com essa ideia, né, como que é tudo ser possível de não sentido, tem a ver com essas duas letras que ele trabalha. E a ideia da letra é por conta do que vem na sequência que toca no nosso interesse. Sou mal borromeano. Também tinha pouca gente nesse dia. O cara dá uma costa, né, galera? Nossa, olha essa chuva, meu. Bom. Então, parágrafo que nos interessa para o nosso ponto. Eu estou sendo um pouco mais metódico hoje, porque eu acho que essa passagem ela não é uma passagem tão simples, né? E que eu acho que é o miolo do que tem nessas duas aulas, é o que está aqui nessa aula do dia 8 de janeiro. Página 118. Ele diz: é o que proponho este ano, que vocês não confundam palavras com as letras, já que não é, senão de letras, que se funda o necessário, como o impossível em uma articulação que é da lógica. Se a minha maneira de situar o modo é correta, a saber, que não cessa de não se escrever, o necessário é o que necessita o encontro do impossível. Quer dizer, o que não cessa de não se escrever. O que só pode ser abordado pelas letras. Isso me permite abordar por alguns dizeres a estrutura que designei como a do nó Borromeu na vez passada. E o amor, que resultou um bom teste de precariedade desses modos. Então vocês vejam que coisa, né? Ele chega então, que é isso que ele quer discutir com o nó Borromeu, e que é como se fosse essa a proposta, uma certa passagem dessa dimensão de impossível para necessário, que amarra alguma coisa como nó. E que tem o amor em jogo. O que vocês acham que tem a ver com isso, né? Parece tão abstrato, tão... Aí tem a relação com a impossibilidade da relação sexual. Fala mais. Não. Então, eu entendo que o amor seja impossível, não quer dizer que a gente não compra cada vez, né? E ele até fala na questão da mulher que ele fala, não fala muito aqui, mas ele traz de novo essa questão do fato do gozo feminino ser possível por ela não ser real. Então, a possibilidade de alguma coisa ser possível por realmente não cessar de escrever, por não cessar de escrever, não tem como ser A mulher é possível. Fala sobre a não relação, assim, eu acho difícil. Eu acho que é bom porque ele sempre retoma essa questão, mas quando ele trouxe a questão do amor, ficou, eu não sei se ele queria expandir isso para as relações humanas em geral. Ou por exemplo, sabe? Eu acho uma das passagens mais difíceis aqui, né? Tem alguma relação com a diferença? Nesse pedaço que ele fala aqui, né? Ao amor distingue. Quando você fala do verbo como eu não sei, mas ele vem na cabeça de talvez por nós seja a própria estrutura que articula em cada um.
Não, isso, acho que isso é claro, Jerusa, e super importante você ter, né, retomado isso. Vamos lá. Vou até escrever a própria fala da Jerusa, porque na escrita tem uma frase diferente. A cada um, o nó se amarra. Isso, né, me parece claro. A estrutura de um ser que fala. Certo? Bom, o desafio é de uma certa impossibilidade de que haja dois. Cria-se um necessário que organiza alguma coisa. Que também até é típico, assim, 3. Esse é o desafio. Como que quando há um, e lá de un, como ele brinca, quando há um, abre-se para um problema e uma travessia, uma viagem, lembra no começo desse seminário? A respeito dos efeitos do amor. Lembrando que o amor é um tema que vai aparecendo aqui nesse seminário, como o que permite, né, de uma certa forma, a amarração. Isso já vinha de outros carnavais na obra do Lacan, né? A gente se constitui na relação com o outro, o amor, o conceito de dom do seminário 4, blá blá blá. Uma passagem que é isso que ele está intrigado. Como que isso se dá? Como que se arranja agora isso? Bom, a gente tem então alguns problemas. O problema da montagem da estrutura desse enodamento primitivo, que parece que cada vez mais ele está aqui avançando. E agora, o como vai ser essas escrituras do que decorre quando há um. eu tenho uma sensação que ele não quer muito bem resolver o problema, porque tendo esse problema é onde há articulação, sabe? Concordo com você. Eu acho que é uma coisa que a gente também não conseguiria colocar. Isso seria acabar com a cadeia, seria acabar com... Ia ser necessário escrever. Que ele disse que em algum momento isso acontece, cessa, né? Que é aquele instante amoroso, né? Que tem ali alguma coisa, mas que isso depois já volta. Eu concordo com você, Fernanda. Ele não tem intenção alguma, porque senão ele estaria sendo antipsicanalítico. Não é à toa que ele vai dizer que a letra que fica disso é o A. Abriu. Eu prefiro que você fique aí fora. Né? Ele chama o A, inclusive, de a letra do amor, né? Do amor. Tem mais uma passagem aqui na sequência, que aí ele vai entrar com o nó, e acho que a gente pode avançar. Ele diz assim, ó, página 120. Quanto ao meu nó, dito Borromeu, e o fato de que me esforço para igualar meu dizer àquilo que ele comporta, se o que ele enoda, como eu o anuncio, é propriamente o imaginário, o simbólico e o real, isso não se deve senão àquilo que o nó comanda. O que o nó comanda, né? O que enuncio por ele ser somente feito daquilo que enodo no nó Borromeu, que não se produz senão com uma consistência que é a mesma para os três.
A saber, que sob o ângulo em que os tomo este ano, em meu dizer, só a escrita os distingue. Ah lá, Júlia, o começo do nosso encontro, né? É só a escrita que distingue as três consistências do nó. Eu vou colocar aqui 3 linhas, pensando no transare. Elas têm a mesma consistência, o que é muito interessante, né? Como que seria possível pensar que real, simbólico e imaginário tem a mesma consistência? E que é a letra, a escrita, que o distingue. É preciso articular bem que na escrita do nó mesmo, porque pensem, esse nó não é mais que traços escritos no quadro, nessa escrita mesma, que reside o acontecimento de meu dizer. Então, o nó, essas 3 linhas escritas no quadro, ele vai trazer aqui 2 termos que vão ganhar muita força para os lacanianos: acontecimento e dizer. Lembrando, dizer tem aí uma herança, né? O que é dito, o que é dizer, enunciado, enunciação, tem essas duplas, né, cadeias que o discurso traz. Isso foi estudado por ele durante muito tempo. E o termo acontecimento, eu acho que é um termo que não dá para a gente ignorar o quanto que o Lacan é atento, né? Nós estamos em 70 aqui. Nessa época, a análise do discurso, Foucault, Péchet, todos os caras já estavam na roda, né? Tem um livro muito famoso, que agora eu não vou me lembrar de que ano que ele é exatamente, mas, se não me engano, dessa época, dos anos 70, que é Estrutura e Acontecimento. Vocês conhecem esse texto? É do Péchet. Deixa eu só confirmar a data, para eu não falar besteira, mas ainda assim eu recomendo, porque é um termo que vai aparecer com força, né, na psicanálise e na análise do discurso. Bom, não estou achando rápido, não quero me alongar muito. Mas por que isso é importante? A ideia de acontecimento, naquilo que o livro do Péchet traz, vai discutir o que é possível numa estrutura da linguística, da linguagem, de uma frase, de uma ideia, de um sentido, ser novo diante de uma certa estrutura. É por meio de um acontecimento, né? Um acontecimento que vai desestabilizar aquilo do sentido proposto, permitindo algo novo. Ou seja, acontecimento e estrutura têm uma certa relação diametral, tá? Então, não é apenas pela noção de uma amarração e de uma estrutura que o nó suporta que nasce a coisa. É necessário um acontecimento associado a um dizer. E aí, eu vou pular um pouquinho o parágrafo, vou um pouco só para frente, para a gente trazer aqui que ele vai afirmar a respeito do nó, dos 3 registros e uma certa advertência em relação ao imaginário. Ele diz assim: eu deveria abordar o assunto imediatamente,
se algo não me dissesse que desse dizer vocês estão tocados, eu diria assim, tocados, e que primeiro eu deva fazer um filtro, que é o modo de escrita especificado pela matemática, no princípio mesmo da topologia. Então, voltamos com algumas palavras, né, que são importantes para nós. Topologia, a escrita e o que toca no nó. Um filtro cujos sentidos essas palavras reencontram, quer dizer, aquilo pelo qual funciona a ordem sexual, ordem daquilo que digo que é patente, que é ordinário. Em outros termos, não os termos dessa ordem, senão essa ordem deles. Salvo que, como verão, porque é isto o que hoje tenho a dizer, não sabendo quem me seguirá, o nó tem uma função muito diferente que está de fundar essa ordem. Então, o nó funda uma ordem. A ordem qualquer na qual vocês poderiam encadear o simbólico, o imaginário e o real. Por isso, eu acho importante essa articulação de um acontecimento, de um dizer e de um nó que inaugura, que funda uma ordem dos três registros. Né? Vocês poderiam perguntar, esse acontecimento, esse dizer é o nascimento? É o dizer de alguém sobre a pessoa? O que é esse acontecimento? Que momento seria esse? Ah, mas aí vocês vão falar, não, mas ele está falando que isso vai acontecendo. Primeiro vem o real. Aí depois, lá nos 9 anos, vem o simbólico, que é o momento que vem a simbolização do sexual, né, a metáfora paterna. Depois dos 12, vem tal coisa, né, inverti, né? Vocês vejam onde que isso toca no problema? De quando que se dá esse anodamento, quando que se dá essa fundação dessa ordem. Ele não responde isso aqui pra gente, mas eu preciso pôr a pergunta, porque isso tem consequências clínicas, né? Eu vou só mais um pouquinho. É preciso que encontremos não a diversidade de sua consistência, senão essa consistência mesma. Quer dizer, o que não se pode dizer. Essa consistência mesma, enquanto que ela não os diversifica, senão que somente os enoda. Que é um pouco do que a Jerusa tinha falado sobre a dimensão de diferença. O nó, ele não vai distinguir uma coisa da outra. O nó só amarra as três. A noção de diferença vem quando? Porque tem uma diferença. É aqui? Eu acho que é alerta de Que bom, né? Que bom que a Defesa Civil avisa a gente que a chuva está acabando. Coitado, não, essa mensagem é tenebrosa, né? Ela é tipo um acontecimento. Como vou enodar o meu nó diante disso? Corta um, corta todos. Bom, e aí ele faz uma brincadeirinha, né? Que eu acho que é uma brincadeira que já tinha aparecido num outro texto, que é para liberar vocês, já que presumo não sem razão, tê-los tocado, é preciso que o liste, que os liste, que eu lhes traga. O toque da razão quer dizer que eu recupere. E aí ele faz uma brincadeira, né? Com lisura, com jogar fora, com listar, com recuperar, que já tinha aparecido no texto Leitura Terra, né? Bom, e aí na sequência ele vai enfatizar o que a Marcela já tinha dito, e aí eu acho que a gente pode fazer uma pausa, só para a gente fazer uma conversinha, que é, o imaginário se distingue no sentido, naquilo que ele se imagina, por assim dizer.
supondo que o digam, talvez, entre vocês. Ao menos é preciso que vejam mais de perto, para dizer então que isso é óbvio. E por essa razão, talvez lhes faltaria que esse não é o privilégio do imaginário. Então, o imaginário, o sentido, o óbvio, um ver de perto e algo de uma falta que não está ali no imaginário. Por quê? O simbólico. O que mais eu tenho que tentar fazê-los imaginar? Deixe-me acreditar que eu consigo. Né? A pergunta e a resposta. Falo castração, pegando toda a herança que ele associava o simbólico a esses lugares. Né? O imaginário como esse campo privilegiado da organização de alguma coisa ilusória, a dimensão do que falta e as perguntas e as respostas. E quanto ao real? Bem, é disso que se trata este ano. É para ver exatamente o que há de real no Novo Romeu. E por isso que comecei pela minha segunda articulação diante de vocês, no meu segundo seminário, assim o chamam, comecei por dizer que não há iniciação. Né? E aí ele vai puxar algumas coisas sobre a noção de sentido, sobre cela, sobre evidência, consistência. Tem aí, acho que, isso. Talvez tenha a parte seguinte, que é uma parte importante, mas só para eu respirar um pouco. Como vocês estão até agora? Vocês estão acompanhando? Está fazendo sentido essas duas aulas? Tem alguma coisa que ficou meio perdido? Bom, ficar perdido tudo bem. É a letra do amor. É. Tem umas coisas que são tão bobas, né? Que parece que o Lacan fica se repetindo. E eu fico pensando... falar algumas coisas aleatórias que me ocorreram, né? Por exemplo, na página seguinte, ele vai falar da noção de círculo, né? Que o círculo faz intuição, que o círculo faz Vocês lembram do como que ele insistia na ideia do círculo, da elipse? O seminário 3 ele vai falar que é o que volta a mesmo lugar. Lembra disso? Eu fiquei impressionado. Depois mesmo no 9, né? Quando ele vai retomar a ideia para pensar as figuras topológicas, do como é diferente de você pensar o círculo e pensar a esfera. Achei muito curioso de como você consegue, se fosse uma pessoa fazer uma pesquisa, né? Recuperar todas as passagens que remetem da construção do círculo da esfera para o nó. Você encontra um fio condutor aqui, né? Tá aqui, tá posto. Inclusive, é o círculo quem faz na afirmação dele aqui. E se trata de receber do nó o seu efeito. Olha que interessante. É ele quem faz Se trata de receber o círculo do nó o seu efeito. De receber o efeito como seu real. A saber que ele não é O Novo Romeu, seu real, é não consistir mais que no, não ouso dizer, ele não é ele faz trança. Porque é diferente, né? Você dizer que ele é e que ele faz. Ele faz trança. E nela é preciso ver que ele, porque o que não paro de sustentar toda hora a saber que na ordem não é aqui o essencial, esse não é o ponto importante. E aí ele vai trazer a ideia do terceiro, do cardinal, como nasce o número 1, a impossibilidade do 2, a não relação sexual, inclusive para poder pensar até a ideia da repetição,
E aí do círculo, ele vai remeter o nó como os 3 traços. Então ele cruza aqui, né, os 3, e aí ele faz essa afirmação que o nó já estaria aqui. Cheiro de queimado? Eu tô sentindo um cheiro meio de esgoto. É esgoto? É. Assim, é um cheiro bem típico do rio quando ele tá chegando, sabe? Tipo, tsunami. Bom, a gente vai morrer no nó. Brincadeira. Nossa, quem assiste esse vídeo desencadeia, né? A persecutoriedade na pessoa. Desculpa, gente, às vezes eu faço umas piadas meio sem graça. Bom, é isso. Eu acho que quando ele chega nesse ponto da aula, aproximando, né, os nós aos 3 traços e esse efeito de nodalidade, na minha interpretação, a aula cessa, né? Eu acho que aqui a gente não encontra nada assim de muito novo. Na aula seguinte, eu acho que ele só desdobra essas questões. Vocês encontraram alguma coisa que seja muito importante para que a gente possa retomar? Tem algo que é diferente assim, mas que eu acho que talvez fugiria um pouco dos nossos propósitos, que é toda aquela coisa que ele vai recuperar sobre a fórmula da sexuação e a diferença entre os sexos, né? E que eu acho que tem uma coisa muito importante, não exatamente para o nosso grupo, né, de trabalho, mas para uma discussão, né, que tem tido recentemente sobre a trombeta do Apocalipse. Ai, eu vou cortar essa parte, eu não vou cortar. Vai vir uma enquete, como chama? Não é enquete, não, esquete, sabe, de humor, tipo... Ai, caramba. Que ele vai insistindo a ideia de uma propriedade sobre o conceito de sujeito. Que o sujeito não é X, que o sujeito não é Y. Isso. E ele vai tocando aqui numa questão que é meio perigosa, né? Contemporânea, né? Que tem sido sobre como que a gente consideraria na psicanálise um conceito de sujeito que não remete exatamente a essa dimensão da diferença sexual. Como que a gente colocaria a teoria de gêneros aqui, né? Tem várias questões associadas a isso. Se o sujeito não tem sexo, como que a gente pensaria a questão do gênero? Ponto 1. Ponto 2. Se a gente opera sobre o sujeito do inconsciente ou do ser falante, como que a gente poderia combinar ou fazer uma reflexão teórica onde entra a teoria de gênero em psicanálise? Não dá mais, né, hoje em 2025, que que a psicanálise não se posicione diante de um tema tão importante. Quando ele fala de algo que se escreve, dentro da mensagem, né? Se escreve na diferença. Bom, mas se por isso as pessoas acham que você está machizando, então, olha, é o debate que você tem. Mas é algo que se escreve na diferença. Que eu acho isso algo muito importante para sustentar, né? Do como, né? Ter uma teoria que toque dessa forma é poder incluir a possibilidade, como Freud já dizia, da sexualidade ser o mais... Até que se escreve homem e mulher, né? Mas você escreve outras coisas, tá bom, né? Tá aberto. Uma coisa que tinha muito nas aulas que eu fiz psicanálise e análise contemporânea era que muitos textos traziam não a questão do feminino masculino, ou macho, fêmea, assim, mas do negativo e do positivo. Assim. Então, eu acho que uma coisa que está sendo mais usada na questão das análises de gênero
analisar a questão do que se entende como masculinidade na teoria é uma questão fálica, uma questão de poder de ter fato, né? E o feminino seria o negativo disso, ou pensar em a forma da perversão do negativo. Da neurose. Então, eu acho que não mudou a teoria, só colocou alguns sobre outros termos, que são equivalentes, assim, porque no final a gente acaba usando certas palavras como mulher, homem, porque a gente já sabe o que a gente está falando, e o que a gente está falando não é sobre a mulher, é sobre o homem. Então, eu acho que a teoria está sendo adaptada para pessoas quase mais fora da psicanálise do que para a gente mesmo. Há uma mudança de discurso. A teoria, dá para ver, continua mesmo. E aí, vai de como pessoa enoda. Eu acho que esse é um potencial também de pensar no novo momento na química. Eu acho que essas questões de gênero são super pensáveis nessa perspectiva. Mais alguma questão? Só mais uma e a gente fecha. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. É o N mais um, né? Na página 143, logo depois que ele fala sobre a importância da vizinhança, que eu antecipei na teoria dos conjuntos, eu não entrei, mas se vocês acharem que a gente precisa, nas próximas aulas, tem algumas referências que são importantes para o tema. Esse livro do Pablo Amster, Notas Matemáticas para ler Lacan, me ajuda muito, é uma referência para mim. É bom. Eu particularmente, ele me ajuda, porque ele não só apresenta o nó da teoria, mas como uma certa posição que o Lacan usa quando ele vai apresentar as matemáticas dele. Tem um outro livro, que é o do Paulo Rona, que eu acho que é uma referência também, que é o Significante, o Conjunto e o Número, a Topologia na Psicanálise de Jacques Lacan. Ele talvez seja até mais denso do que o do Pablo, porque ele tem aqui uma tese desenvolvida que me parece mais uma apresentação do como que o Lacan usa a matemática. E, para quem se interessa pela noção de lógica, que a gente estava discutindo, tem o do Legouffé, que é o não todo de Lacan, consistência lógica, consequências clínicas, que também me ajuda a pensar como que o Lacan utiliza as lógicas, as apresentações da matemática. São 3 livros que vocês podem dar uma olhada. Por que eu estou dizendo isso? Que a última parte que eu acho que é importante, que toca o nó e remete à noção do real, e na sequência ele vai trazer uma questão clínica, e eu quero lê-la com a gente, é quando ele vai falar sobre a ideia, né, do que funda a topologia, é que não se lhe supõe um sujeito, né? Que a topologia, ela suporta sem imagem, mas ela não suporta não supor as letras, o real. E aí ele faz algumas afirmações sobre o real não agregar, que o imaginário flexibiliza o corpo e o simbólico traz a ideia de vizinhança e continuidade. Bom, o que ele vai dizer e o que ele quer insistir é que o real e o que tem de real no nó, e aí eu não sei se ele brinca com a palavra, mas eu não acho que o Lacan seja desavisado, é que o isso, ou que isso, faz 3. Nessa parte ele não fala da coisa, freudiana? Sim. Inclusive, obrigado, Fernanda, ele remete ao texto que está nos escritos de 1956, ou seja, 20 anos antes, a coisa freudiana, ou o sentido do retorno a Freud em psicanálise, inclusive dizendo que já estava tudo lá. Tudo que ele estava dizendo aqui, ele fala, tá tudo lá, vocês que não me leram direito. Mas enfim,
Eu vou aqui ler essa partezinha e a gente fecha hoje. Ele diz assim, ó, página 143. Não é pouca coisa, já que se sente isso desde sempre, é justamente sobre isso que o real estava suposto. Se trata de desalojá-lo dessa posição, de sua posição que, no fim das contas, subordina o real ao que se imagina ou ao que se simboliza. Tudo o que eles têm de real é que isso faz 3. Aqui, 3 não é uma suposição. E graças ao fato de que, por obra da teoria dos conjuntos, se elaborou o número cardinal como tal. É preciso ver, é preciso que vocês suportem o seguinte, que não se trata de um modelo, o que seria da ordem do imaginário. Não é um modelo, porque em relação a esses 3, vocês não são seu sujeito, o que imagina ou o que simboliza. Com relação a esses 3, vocês estão encurralados enquanto sujeitos. Vocês não são mais que os pacientes dessa triplicidade. Olha que coisa! Uma aproximação do sujeito e a noção de triplicidade, mas como um efeito de um certo encurralamento. Vocês acompanham que interessante o que ele está colocando aqui? Bom, mas o que é o sujeito para o Lacan? Como que ele definia o conceito de sujeito? Na sua grande parte das vezes. Um significante representa o sujeito para outro significante, né? O sujeito barrado. Bom, quais outras definições? O sujeito como função. Como que a gente define isso? Porque é diferente de você falar, né? Que com relação a esses 3, real, simbólico e imaginário, vocês estão encurralados. Enquanto sujeitos, vocês não são mais que os pacientes dessa triplicidade. Mas tudo isso, né? Isso coloca algo em marcha do sujeito, né? Coloca algo funcionar no sujeito, né? Aí a gente vê só a sua, aí a gente vê, né? A gente vê uma maneira, vamos dizer assim, de funcionar aqui, né? E, inclusive, de poder conversar com a teoria de gênero que a gente estava falando agora. Né? Consistência, corpo, imaginário, o sujeito como o encurralamento dessa triplicidade. Não tem como, então, ainda que o sujeito não tenha sexo, não trazer para uma discussão, né, esse ponto. E aí, e são os pacientes, a brincadeira, né? Em primeiro lugar, por quê? Porque já estão na língua. Ó, a conversa que a gente teve, linguagem, língua, fala, ato de fala, 1, 2, 3. Não a língua, onde o 3 não se enuncie. Está na língua e também no funcionamento chamado linguagem. Linguagem como funcionamento. Quer dizer, a estrutura lógica, tal que, muito ingenuamente, enfim, o primeiro que começou lá, o primeiro em nosso conhecimento, é claro, Aristóteles, aquele de quem justamente temos escritos, foi bem preciso que ele manejasse a coisa com letras minúsculas, e isso não pode manejar-se sem que haja 3. Né? A coisa freudiana, a noção de referente da linguagem, significante, significado, significação, a tríplice, a coisa do nó. Tem aqui um miolo que ele aproxima nessas 2 aulas, com um repertório super extenso da teoria, mas que ajuda a gente a pensar, voltando, né, para o nosso ponto, do como tem uma íntima conversa entre estrutura e nó borromeano. Lembrando todo o repertório da estrutura como estrutura da linguagem. Bom, acho que é isso.
Bom, bom, eu acho que é isso. Tem uma discussão legal lá no final da aula sobre saúde mental, né? É, quem disse que o Lacan não falava de saúde mental, né? Parece até um paradoxo, né? Como assim, saúde mental? Mas ele fala, né? Depois ele fazer todo um percurso aí, mas aí eu acho que a gente pode deixar como uma discussão em aberto. Tudo bem? Felipe, bem-vindo. É um pouco assim que a gente trabalha. O som às vezes fica ruim, mas eu descobri que dá para pôr legenda. Preciso avisar as pessoas, porque aí o som das pessoas que estão aí perto aparece. O nosso próximo encontro é na beirada do carnaval. Mas é antes do carnaval. Não venham falar, mas é carnaval. Você não vai conseguir vir? Putz, é verdade, isso. É um caos. Eu vou estar viajando também. É? Você também? As pessoas não estão viajando no dia 27, será? Você- Não? Não? Então basta um para que hajam três, Onde vier, ou dois estiverem em outra cidade. né? Nós então ficamos com as aulas 7 do dia 12 de fevereiro na sequência. Eu, Antes você vai fazer dois outros? Vai ter esse horário assim, agora escuta, não tem mais, né? agora você só liga para É. As próximas 3 aulas são 3 aulas muito densas. O que eu pensei? Hã? mais pequeno. Mais. Puta que pariu. É, elas são mais, elas são mais densas, elas vão exigir Vai ficar. um esforço nosso com algumas. Então, o que eu pensei? Ó, a gente tem 2 possibilidades. Pensando que a semana que vem é carnaval e que a maioria de vocês não vai estar aqui, parece que conversando com uma plateia gigantesca, né? Ou a gente fica 3 aulas, 2 semanas, ou a gente fica uma aula para a semana que vem e 2 para outra, ou a gente. O que vocês acham melhor? Semana que vem, da proposta de semana que vem, eu tô. Não, não, desculpa, semana que vem não. Não, não, não. Na próxima quinzena, uma aula só. Vamos fazer isso então? E aí depois na outra, 2, e aí a gente. Um ajuste, porque eu acho que senão a gente vai sofrer. Mas, E a próxima dia 12. no nosso próximo encontro é de 27. Hã? Não, é que a próxima aula 7, né, do dia 12, essa, É. eu achei ela muito importante. E muito. Não que as outras não sejam, mas ele fala de ciência, de real, da história, da muita coisa de jeito. Então, assim, seria muito bom se eu faço isso. Vocês preferem que a gente pule o dia 27 por conta do carnaval? Então, o carnaval ia ser só para o trânsito mesmo, não é ter um carnaval. Ah, mas é porque isso, o sentido do trabalho é um trabalho em grupo, né? Então, vamos voltamos para voltar. A gente pula as ondinhas do carnaval, então ao invés de a gente se encontrar dia 27 do 2, a gente se encontra no dia no dia dia 13. Dia 13 de março, tá? Eu vou fazer o seguinte, é que eu vou estar aqui no dia 27 do 2. Então, a gente pode vir, quem quiser ver, eu vou estar aqui, porque faz parte da minha atividade do pós-doc. E aí a gente grava uma discussão, a gente não tem uma aula e a gente pode trazer dúvidas, fazer uma conversa. A Fernanda vem, a Júlia vem, quem puder vir, o Felipe vem, enfim, quem quiser vir, vem.
E aí, ao invés de ter uma aula separada, a gente faz um momento de descansão. Vamos de descansão. A gente vem aqui para conversar sobre o que já foi. Pode ser? Não fica uma aula programada, mas fica uma discussão para quem tiver aqui vir. Pode ser? Beleza. Então, dia 27 a gente vem para tirar dúvidas, conversar, bater um papo. Tá valendo. Foi ali. Ele tava lendo, inclusive foi lido. Tava lendo. Vocês viram aquela do Porta dos Fundos? Gente, tchau.